Podemos então abrir a palavra de Deus? Podemos, pastor. Obrigado pela sua presença e agora a palavra é sua. Obrigado, meu irmão. O tema da mensagem de hoje é o Deus. Eu não sei se eu consigo, Eric, compartilhar aqui. Deixa eu ver. Isso, ok, tá bom, consegui. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Pronto. O tema da mensagem de hoje é Deus conhece o meu nome. Deus conhece o meu nome. Essa é a mensagem que Deus impressionou para que eu pudesse falar nesta manhã. Você sabia que Deus lhe conhece? Você sabia que o seu nome representa muito? Você sabia que Deus conhece você e que o seu nome tem um significado especial para Deus, certo? Nome. O que é que significa o nosso nome? O que é que o nosso nome representa? O que é que o nosso nome representa para nós? Bem, o nosso nome, ele é a nossa identidade. O nosso nome, ele representa o que nós somos. O nosso nome representa tudo aquilo que nós queremos carregar. Nosso nome representa a nossa personalidade, certo? O nome tem um significado especial para nós, né? O seu nome, por exemplo, se você estiver andando na rua e alguém gritar aí o seu nome, você de pronto vai responder. De pronto você vai aí logo atender, né? Não importa, por exemplo, se eu estou andando no meio da rua e alguém chama Fábio, na hora eu vou responder aí, eu vou olhar para o lado, né? Não importa quantos Fábios tenham, certo? Eu vou olhar logo. Se alguém no meio da rua, deixa eu ver quem está aqui no chat, se alguém chama Paula acho que está conectada aqui, a Paula vai olhar, né? O Luiz Costa, certo? Ele vai olhar o Edmilson, a Naide Saraiva, Marcelo, todo mundo vai olhar, porque o nosso nome representa aquilo que nós somos, representa a nossa identidade. Tem vários tipos de nome, né? Existem alguns nomes mais comuns, né? Maria. É possível que eu tenha aí várias Marias assistindo essa conexão, né? José, João, Antônio. Então, são nomes mais comuns, né? Nomes mais simples, né? Mais repetidos, né? A gente encontra muitos nomes assim. Agora tem outros nomes um pouco diferentes, né? Tem nomes que são comuns com a grafia diferente. Por exemplo, o meu nome é Fábio Henrique, mas tem um elemento aí importante no Fábio Henrique, né? Quem vai olhar aí, ver na tela aí, vai ver que o meu nome é Fábio Henrique, o Henrique é com Y, né? Mamãe fez questão de colocar o Henrique com Y. Mamãe está assistindo, minha mãe, Solange, está até comentando aí no chat, a Solange Nobre. Então ela colocou lá um Y no meio do meu nome. Complicou um pouco ali minha vida na hora de dar de dar meu nome para alguém, porque tem o Y, sempre tem Henrique com Y. O pessoal pergunta, o Y onde, né? Mas ficou diferente, né? Ficou diferente. Ó, tem uma Maria aí, ó. A Maria tá falando aí, amém, eu sou Maria, certo? O Edmilson fala, o nome dele significa guardador de riquezas. O meu nome significa fortaleza, o Henrique é fortaleza, né? E o Fábio é fava, feijão, né? Qual é o significado do seu nome? Você sabe o que é que representa, o que é que significa aí o seu nome? Pois bem, esses são alguns nomes comuns, né? Comuns, alguns com grafia diferente. Mas existem alguns nomes também que não são, digamos assim, complexos, mas são estranhos. Eu quero só falar para vocês aqui alguns exemplos. Eu dei uma pesquisada algum tempo atrás, de nomes diferentes registrados nos cartórios do Brasil. Se é verdade ou não, se esses nomes ainda estão aí ou não, eu sei que estava lá na pesquisa, né? Enfim, tem um camarada que colocou o nome dele de o do filho ou da filha, ou do filho, ou a mãe colocou, enfim, não sei, de Agrícola Beterraba Areia. Então, imagine só o nome desse, né? Isso aí deveria gostar de agronomia, né? Teve outro aqui que colocou o nome de Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Então, esse nome aí é da paz, né?
O outro nome é Chevrolet da Silva Ford. Não sei se alguém gosta de carro aqui, mas esse camarada ele gostava tanto de carro que ele colocou o nome do seu filho Chevrolet da Silva Ford. E só mais um exemplo aqui, Inocêncio Coitadinho. Olha só o nome que um pai ou uma mãe ou os pais deram para seu filho, né? Isso aqui não tem culpa de nada, né? Enfim, eu não sei qual é seu nome, alguns eu vejo no chat aqui, mas esses são alguns nomes. E a Bíblia também apresenta muita importância para os nomes. O nome na Bíblia tem muito significado. A gente vê casos na Bíblia em que o nome é escolhido após algum episódio ou até mudado de acordo com a vida do personagem. E a Bíblia ela lista os nomes em aquilo que nós conhecemos de genealogia. Genealogia é uma relação de nomes por parentesco, né? E a Bíblia tem muitas genealogias, né? E talvez você possa confessar aí, eu vou confessar aqui também, certo? Que em algumas vezes nós acabamos, quando chega que a gente está fazendo a leitura da Bíblia e a gente chega aí na genealogia, a gente faz o quê, irmãos? Você pode até escrever no chat aí o que é que você faz quando chega aí a genealogia, né? Você chega lá em Crônicas e tá aquela relação infindável de nomes, às vezes a gente faz o quê? A gente pula, né? Então, não sei se você já fez isso, eu já fiz, né? Eu chego lá no livro e você chega em Crônicas, é uma relação interminável de nomes, a gente vai e pula, né? Mas você já se perguntou, existe algum significado para a genealogia? Existe importância para a genealogia? Por quê? A gente sabe que a Bíblia diz, ó, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? Então, toda a palavra. Aí você pergunta, até a genealogia é inspirada por Deus? Quero dizer para você que sim, certo? Até a genealogia, Deus colocou um propósito. A genealogia está lá na Bíblia por algum objetivo específico. E nessa manhã, eu quero tirar algumas lições da genealogia na Bíblia, certo? Nós vamos aprender e vamos entender que importância a genealogia tem, certo? E para meditar nessa manhã e tirar as nossas lições, serão 2 lições. Nós vamos fazer algumas observações primeiro de contexto e depois nós vamos fazer 2 lições práticas de uma que, para mim, é a genealogia mais importante da Bíblia, que é a genealogia de quem? De Jesus Cristo, certo? A genealogia de Jesus está registrada em 2 livros da Bíblia. Está registrada em Mateus, capítulo 1, e está registrada em Lucas, capítulo 3. E eu queria compartilhar com vocês, eu queria ler com vocês, certo? Onde você estiver na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e pode abri-la. Nós vamos ler o último verso da genealogia, o penúltimo verso da genealogia de Jesus em Mateus 1, e o último verso da genealogia de Jesus em Lucas, capítulo 3, e depois nós voltamos para tirar algumas lições na genealogia de Mateus. Então, primeiro, Mateus, capítulo 1, o verso é o 16. Mateus, capítulo 1, verso 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vamos ler o verso 1, certo? Mateus 1, 1 e o verso 16. 1 e 2, perdão. Mateus capítulo 1, verso 1 e 2 e o verso 16, e depois a gente vai para Lucas. Mateus capítulo 1, verso 1 e 2, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua versão, e diz o seguinte: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá, seus irmãos. Agora o verso 16. Jacó, outro Jacó, certo? Foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias, ou Jesus, ou Cristo. Agora você vai lá para Lucas, capítulo 3. Se quiser deixar marcado aí Mateus, é bem facinho de achar, mas
Depois a gente volta para lá. Lucas capítulo 3. Nós vamos ler primeiro o verso 23 e depois o verso 38. Vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 23, também leio na Nova Tradução na linguagem de hoje. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade, e ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, e aí segue, e aí a gente vai para o verso 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Pois bem, amigo, nós temos aqui dois relatos diferentes a respeito de uma mesma genealogia, mas com algumas nuances um pouco diferentes, né? Você tem aí o relato de Lucas, que Lucas ele começa de Jesus como filho de Maria, marido de José, e ele vai até Adão, que era filho de Deus. Ou seja, Lucas ele começa de cima e vai até o princípio. Quando você vai para Mateus, você encontra o inverso. Você encontra Mateus aí no capítulo 1, começando de começando de Abraão e indo até José, marido de Maria, certo? Que é a mãe de Jesus Cristo. Então, Mateus ele vai de baixo de Abraão e chega até o topo da genealogia, certo? Sequências diferentes e algumas diferenças também que eu quero, de forma rápida, compartilhar aqui com vocês. Nosso objetivo não é fazer aí uma análise completa a respeito dos nomes, certo? Mas apenas algumas considerações a respeito aqui desses nomes, né? Então aí eu não sei se vocês conseguem ver a minha tela, eu acredito que sim, certo? Nós temos aí uma comparação entre as duas genealogias, de Mateus e a genealogia de Lucas. Então, de Mateus, o primeiro nome que aparece na genealogia de Mateus é o nome de Abraão, e a genealogia vai até Jesus Cristo. Já de Lucas, apesar de que eu coloquei na ordem inversa, o primeiro nome que aparece na genealogia de Lucas é o nome aí de José, pai de Jesus, o marido de Maria, que é mãe de Jesus. Lucas, ele apresenta uma lista bem maior de nomes, lógico, porque ele começa de uma relação um pouco mais extensa, indo até Adão, certo? Mateus é um pouco mais sintética, mas o que eu quero apresentar para vocês é que existe aqui, os nomes eles não vão estar totalmente correlacionados, porque é muito difícil, alguns nomes você não tem fatos, nem narrativa histórica sobre esses nomes, não existe correlação entre alguns nomes nas duas genealogias, certo? Mas alguns existem, então a gente consegue encontrar aí, por exemplo, de Abraão até Esrom, você tem aí uma similaridade das duas relações, depois existe uma diferença e depois volta para Aminadab e aí segue, certo? Aí quando chega em Davi, os dois tomam rumos diferentes, então Mateus ele parte de Davi para Salomão e Lucas ele vai de Davi para Natã, que é o outro filho, certo? E aí as genealogias elas se desencontram. Pai de José, né? Para Mateus, ele fala de Jacó, e Lucas fala de Eli, que é pai de José. Enfim, amigos, a gente não vai fazer uma análise exegética aqui dos nomes, a história de cada nome, nós vamos tirar algumas lições de alguns nomes posteriormente, mas eu quero fazer uma contextualização aqui que talvez você já tenha se perguntado. No último sermão que eu preguei, você pode até depois conferir, que foi no último sermão que eu preguei na igreja de Parque Piauí, acho que foi, se eu não me engano, está lá no YouTube, no dia 21 ou 23 de novembro, certo? Eu falei um pouco sobre a figueira, a lição da figueira. E também na introdução do sermão, eu falei sobre algo que é as aparentes contradições nos evangelhos, certo?
Você já se perguntou se essas diferenças, por exemplo, no relato da genealogia, elas dão contradição ao relato bíblico? E nós encontramos também alguns outros relatos que a gente compartilhou, e eu quero só relembrar aqui, certo? Que parecem nos dar algumas contradições, certo? Como, por exemplo, a cura do cego Bartimeu, certo? Marcos, capítulo 10, fala que era um cego. Mateus, capítulo 20, verso 29, falam que eram 2 cegos. Lucas, capítulo 18, verso 35, fala que era um cego. Então, um evangelho diz que era um cego, o outro diz que eram 2 cegos. Existe uma diferença também. Para um relato, ele estava saindo, Jesus com sua comitiva estava saindo de Jericó. Para outro, que no caso Lucas, Jesus estava chegando em Jericó, certo? Outro relato, a purificação do templo e o próprio relato da figueira, que foi o tema do sermão em novembro, certo? Existe uma diferença cronológica nos fatos, certo? Marcos, por exemplo, ele relata que no domingo Jesus chega a Jerusalém, Jesus encontra o templo vazio, na segunda-feira amaldiçoa a figueira, na segunda-feira Jesus expulsa os mercadores e na terça-feira ele volta e vê a figueira seca. Já Mateus, ele relata diferente, certo? Para Marcos, a purificação do templo aconteceu, Jesus expulsando os mercadores, né? Ele aconteceu na segunda-feira, para Mateus aconteceu no domingo. Então, Mateus diz que Jesus chegou no domingo e entrou no templo e expulsou os mercadores, certo? Para Mateus, Jesus na segunda-feira amaldiçoou a figueira e a figueira secou imediatamente, certo? Então, existe essa diferença. Alguns outros relatos também da Bíblia, você tem a cura do demoniado, que um relato era 1, outro relato era 2, e algumas outras aparentes contradições da Bíblia, certo? Mas nota, irmãos, não existe, eu quero que você entenda, que nós entendamos qual é a diferença entre contradição e divergência, certo? Ou diferença na forma de relatar, certo? Existe diferença entre isso, certo? Uma coisa é eu dizer que a Bíblia se contradiz. Outra coisa é eu dizer que existe divergência ou diferença no relato, certo? Nestes casos, nós não temos contradição. Em nenhum desses casos. Nós temos diferenças na forma de relatar, certo? Ora, eu quero que você considere o seguinte, a Bíblia ela foi escrita por homens, ela foi inspirada por Deus, certo? Deus inspirou homens santos. Então, Deus deu inspiração e o homem colocou no papel aquilo que, da forma e da linguagem que ele entendeu, certo? Deus ele deu para o homem a liberdade de representar na sua escrita o seu estilo literário, por exemplo. Ele deu a liberdade do homem colocar a sua visão sobre o fato, certo? Deus deu a liberdade para o homem colocar a forma como ele lembrava do fato ou como ele interpretava o fato, certo? Mas o importante é o sentido do texto. Então, por exemplo, quando você olha ali a cura do cego Bartimeu, ora, Mateus disse que era 2 cegos, certo? Marcos e Lucas só deu ênfase a um cego, certo? Só deu ênfase a um cego e falou que era o cego Bartimeu, né? Não importa se era 2 cegos, se eram 3, podia ter mais cegos. João fala que muitas das coisas que Jesus fez não está relatado, certo? Então, poder ter mais cegos lá, mas o importante a mensagem central o poder de Jesus Cristo para transformar a vida de um cego. O poder de Cristo para mudar a vida de um cego. E para um outro escritor, a ênfase foi o nome Bartimeu, que se transformou num seguidor de Jesus Cristo. Então, essa foi a visão dele na hora de escrever. No caso da purificação lá do templo e da figueira, certo? Mateus ele usa uma ordem temática, já Marcos ele usa uma ordem cronológica, então Marcos segue o tempo direitinho. Mateus ele começa a falar sobre a purificação do templo, que Jesus entrou no templo e ele termina. Jesus amaldiçoou a figueira secou. Então não existe contradição, certo?
No relato, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, em tempos diferentes, mas o relato é verídico e o relato é o mesmo. Outro detalhe também que eu quero que vocês considerem, os evangelhos, por exemplo, eles não foram escritos por um homem sequer, foram escritos por 4 homens. Eles não escreveram ao mesmo tempo, eles não se encontraram e disseram assim, vamos fazer uma reunião, vamos sentar e vamos combinar aquilo que a gente vai escrever. Não, cada um escreveu no seu tempo, certo? Por exemplo, Lucas ele não estava vendo a cena. Lucas pesquisou os assuntos e escreveu aquilo que Deus inspirou. Então, a inspiração de Deus para Lucas foi para que ele pesquisasse os assuntos, certo? Outros escritores escreveram aquilo que lembrava. João, o profeta o discípulo do amor, certo? Ele escreveu no tom que ele queria transmitir aquela mensagem. Ele escreveu muito tempo depois, então ele escreveu da forma como ele lembrava, certo? Da forma como ele viu. Então, 4 homens escreveram o seu ponto de vista sobre o mesmo assunto. E aí é que está, irmãos, a beleza dos evangelhos. Eles se complementam, eles se encontram, eles não se contradizem, certo? E, na realidade, essas diferenças, elas dão para mim mais confiabilidade na palavra. Por quê? Porque isso me faz ver que a Bíblia e os evangelhos não foram um livro inventado. Eles não sentaram para combinar, olha, vamos escrever igual, certo? Porque o tom tem que ser o mesmo. Se eles fizessem isso, a Bíblia sim poderia ser questionada. Por quê? Porque foi uma história talvez inventada. Eles contaram, eles elaboraram essa história, mas não. Cada um relatou da forma como viu. E essas diferenças mostram para mim que foram fatos verídicos. Alguém viu de um jeito, outro viu de outro, mas o importante é Jesus curou, Jesus amou, Jesus transformou, Jesus ressuscitou, Jesus morreu por nós, e essa é a mensagem do Evangelho. Pois bem, voltando então para a genealogia, por que então da diferença dos nomes, certo? Por causa do objetivo de cada escritor para a mensagem. Então, por exemplo, Mateus, ele está escrevendo o seu livro para judeu. O objetivo de Mateus aqui, de forma resumida, é mostrar que Jesus é o Messias, certo? Então, para que Mateus provasse que Jesus é o Messias através do seu livro, ele precisava cumprir as profecias messiânicas. E as profecias messiânicas apontavam que o Messias, o Cristo, ele seria descendente de Abraão e que ele seria o rebento de Jessé, que ele sairia da descendência de Davi. Por isso que Mateus começa a sua genealogia dizendo Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e ele passa mais um pouquinho e ele passa por Davi, para dizer que o reinado de Jesus, ele viria do reinado davídico, certo? Ele viria de Davi. Então, Mateus, ele cumpre as profecias messiânicas, porque o objetivo dele era mostrar que Jesus é o Messias. Já Lucas escreveu para grego, então o objetivo de Lucas era diferente de Mateus. Lucas não foi um apóstolo seguidor de Jesus Cristo. Ele foi um pesquisador, um médico. Então, ele estava escrevendo aqui para outro tipo de mente. Ele escreve lá para Teófilo, certo? E, para isso, ele quer provar algo. Ele quer provar no seu livro que Jesus Cristo é Deus. Esse é o objetivo de Lucas no seu livro. Jesus Cristo como Deus, não como rei dos judeus. Não interessa para ele Jesus ser o rei dos judeus nesse contexto. Não interessa, nesse momento, ele como o Messias no sentido judaico, né? Interessa para ele provar que Jesus é Deus. E para ele provar que Jesus é Deus, ele começa a genealogia dizendo que Jesus, encarnado como homem, filho de Maria e José, é filho de Adão, que é filho de Deus. E se você for estudar mitologia grega, você vai perceber que um filho de um Deus, ele é Deus. Então está aí o objetivo de Mateus escrever de uma forma e Lucas escrever de outra. Então, para isso, nesse sentido, é que se ocultam ou se acrescenta um nome ou outro de acordo com o objetivo de cada um na sua genealogia. Tem outros fatos a mais aqui, por exemplo, o nome, por exemplo, do pai de José tem uma diferença, que um era filho de um, outro era filho de outro. Por exemplo, eu quero considerar, se você vai lá para
para Daniel capítulo 5, você vai ver que Beltesazar é chamado de filho de Nabucodonosor. E a gente sabe que pela história ele não era filho, ele era neto, certo? Quando eu falo que alguém é filho, por exemplo, Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus era filho de Davi de forma direta? Não, certo? Mas é filho pela descendência. Então, é possível que existe um nome oculto aqui na genealogia, certo? Que de repente José não era filho de um dos dois, era neto, ou bisneto, ou tataraneto, certo? Por isso que há, talvez, aqui uma omissão ou uma diferença no relato pela sequência que ele segue. Ou existem algumas outras explicações também, certo? Mas que não é o objetivo nosso aqui. Então, dado esse, por assim dizer, significado, certo? Eu acredito que os irmãos estão confiando e entendendo esse significado aí, né? Nós vamos agora fazer 2 lições a respeito da genealogia. A primeira lição que a genealogia traz, mas para isso eu quero dar uma passada rápida aqui na genealogia, certo? Em Mateus capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia aí, e a gente vai ler de forma rápida aqui, eu vou passar rápido, e essa a gente não vai pular, certo? Você já pulou alguma genealogia, nós não vamos pular agora, certo? É uma genealogia curta e até interessante. Eu quero que você observe e grave aí alguns nomes que aparecem nessa genealogia para que a gente faça algumas considerações. Mateus capítulo 1, verso 1, diz assim, esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Verso 3, Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. E Boaz foi pai de Obed, Obed foi Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, verso 6, que foi pai do rei Davi. E aqui aparece Davi. Davi e a mulher, que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Verso 7. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Verso 11. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Verso 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Verso 13, aí começam os nomes mais complexos. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Verso 15. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado o Messias, ou Jesus, o Cristo. 2 lições a respeito da genealogia. Primeira lição que eu quero que você grave aí e que você medite. O nome principal nessa genealogia é o nome de Jesus Cristo. Ele é o nome que abre e fecha a genealogia. Ele é o nome que começa e que termina tanto uma como a outra genealogia. Em Lucas, Jesus é o homem e Jesus aparece como pai de Adão, porque ele é Deus, e João fala que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus na criação e tudo que foi feito por meio dele. Então Jesus ele abre e fecha. Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. O nome mais importante da nossa vida, irmãos, tem que ser o nome de Jesus Cristo. Existem muitos nomes aqui, muitas pessoas aqui nessa genealogia. Pessoas importantes, líderes, reis, pecadores, desconhecidos, conhecidos, famosos, mas nenhum nome é superior ao nome de Jesus Cristo, nem o nome de Abraão, o pai da fé. Irmãos, o nome de Jesus deve ser o principal nome na nossa vida. Quero falar para você, Jesus Cristo tem que ser o principal nome da tua vida. Jesus Cristo tem que ser o nome da salvação da tua vida.
Isaías capítulo 9, verso 6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Atos capítulo 4, verso 12, um dos textos mais belos da Bíblia, fala o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual que importa que sejamos salvos. Esses dias eu estava sentado em uma mesa e eu ouvi uma conversa em um restaurante, e as pessoas falando ali sobre nomes de santos, nomes de deuses, nomes de, mas a minha descendência é assim, a minha luz vem daqui. Não existe nenhum nome que possa nos salvar. Não existe nenhum santo, não existe nenhum pastor, não existe nenhum padre, nenhum líder religioso, nenhum político que possa trazer a solução para a nossa salvação. Não é partido A, não é partido B que pode resolver o problema desse mundo. O único nome que pode nos dar a salvação que precisamos é o nome de Jesus Cristo. É o nome do Senhor Jesus. Esse nome está sobre todo e qualquer nome. E eu quero perguntar para você agora, nessa primeira lição, qual é o principal nome da tua vida? Em qual nome você tem depositado a tua confiança? Em qual nome você tem depositado a tua esperança? Será que é o nome de uma pessoa? Quem você mais ama na tua vida? Quem é mais importante para a sua vida? Quem é que você acorda pensando e dorme pensando? É o nome de Jesus Cristo? Irmãos, todos os nomes terrenos podem nos decepcionar. Todos os nomes dessa terra podem nos abandonar. Todos os nomes aqui, importante ou não, podem nos magoar. Mas o nome de Jesus Cristo nunca nos abandona. Esse deve ser o principal nome em nossa vida. E você crê nisso? Você quer que o nome de Jesus seja soberano no teu ser? Você quer que o nome de Jesus seja soberano na sua casa? Você quer que o nome de Jesus seja soberano sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos? Entrega a tua vida nas mãos dele. Essa é a nossa primeira lição. E a próxima lição, a última lição, com algumas reflexões dentro dela. E aí está a importância da genealogia que você pergunta, certo? Para que serve a genealogia? A genealogia está aí para mostrar que Deus conhece cada um de nós, não importa o tipo de pessoa que sejamos. A genealogia está aí para mostrar que Deus conhece pessoas, não é só nomes, são pessoas, são vidas, e Deus conhece cada uma delas. A genealogia está na Bíblia para mostrar um Deus que não chama a gente de apelido, um Deus que não nos chama de desconhecidos, mas um Deus que tem o nosso nome registrado no livro dele, um Deus que conhece cada um individualmente. É aí que está a genealogia, é essa a beleza da genealogia. Homem nenhum consegue ter uma lista interminável de nomes, a gente esquece nomes, passa o tempo, a gente esquece. Mas Deus conhece todos os nomes, Deus conhece todas as vidas, está aí a beleza dessa genealogia. E aqui nós encontramos alguns nomes nessa genealogia, né? A gente viu no começo nomes diferentes, e aqui nós encontramos diversos nomes, diversas personalidades, certo? Você pode pensar, alguns podem pensar, bem, lendo esses nomes aqui, nós encontramos só pessoas santas, nós encontramos só pessoas honestas, nós encontramos pessoas que se dedicaram totalmente a Deus. Olha, amigos, eu vou lhe dizer, se eu fosse Mateus, eu teria escondido diversos nomes desses aqui, se não a maioria. Porque nós não encontramos só pessoas santas aqui, nós não encontramos só pessoas certas, corretas, pessoas que sejam totalmente exemplos de vida. Nós encontramos aqui, amigos, nomes de pessoas com defeitos, assim como eu e você. Nós encontramos pessoas importantes, pessoas que se dedicaram a Deus, como, por exemplo, o nome de Abraão. Quem é Abraão? Você sabe, Abraão, o pai da fé. Mas o que passou Abraão? O que fez Abraão? Quantos erros Abraão cometeu na vida? A falta de confiança em alguns momentos em Deus. Abraão, ele ia de um extremo, de uma fé extrema, de sacrificar o seu filho, a ponto disso, para uma fraqueza de mentir por desconfiança na providência de Deus.
Abraão era um líder religioso, tinha que tomar decisões religiosas. Abraão teve conflitos de família, Abraão teve problemas por não confiar na providência de Deus, dando outro caminho aí para a sua descendência. Um pai da fé, um líder religioso, alguém que é tão importante para a Bíblia, alguém que seria o ascendente de Jesus Cristo, cometeu erros. Líder religioso. E eu estou falando aqui para alguns líderes também de igreja, né? Pessoas que têm aí suas funções, né, na igreja. E eu quero falar para você que é líder da igreja. Deus, ele vê o teu trabalho, Deus, ele vê o que você faz, embora alguém não veja, embora muitas das vezes seja desapercebido por seres humanos, embora muitas das vezes você ache que não tem resultado, que não tem fruto, todo o trabalho que fazemos para Deus, mesmo sendo nós defeituosos, assim como foi Abraão, tendo os mesmos erros ou erros diferentes, Deus conhece e olha. Por isso está aqui o nome de Abraão, um líder religioso, querido líder da igreja, querido, seja qual for a tua função, líder de pequeno grupo, recepção, zelador, ancião da igreja, professor de escola sabatina, diretor de jovem, diretor desbravador, certo? Conselheiro de clubes desbravadores, seja qual for a tua função, recepcionista, dupla missionária, seja qual for a tua função, Deus, ele conhece o teu trabalho e Deus cuida dos líderes religiosos. O nome dos líderes estão na genealogia de Deus. Nós temos aqui também pessoas importantes, como é o caso de Davi e outros reis, né, governantes, políticos, pessoas de destaque, empresários. O nome de cada um desses está registrado no livro de Deus. Não sei se eu estou falando aqui para algum político, para alguém que é empresário, alguém que é chefe, que tem uma posição social de destaque, uma pessoa importante em uma determinada instituição, certo? Todos são iguais perante Deus, mas existem pessoas nessa terra que são colocadas como governantes e a gente precisa, irmãos, abrindo um parênteses aqui, orar por elas, porque elas foram colocadas por Deus. A Bíblia fala que as autoridades terrenas foram instituídas por Deus. E a gente precisa respeitá-las, a gente precisa orar por essas pessoas, porque são pessoas que enfrentam conflitos, a gente não sabe o que cada um enfrenta, a gente não sabe os pesares, a perseguição, até o peso na consciência por decisões erradas, que nós possamos orar por nossos governantes, prefeitos, vereadores, presidente, o dono da empresa que eu trabalho, certo? Antes de criticar, orar, colocar o joelho no chão e entregar essas pessoas para Deus, porque assim como na genealogia de Jesus, nós temos reis, nós temos políticos que governaram e erraram, mas estão no nome escrito no livro de Deus. Nós também temos nessa terra, aqui nesse momento, pessoas também que merecem ser chamadas, que são chamadas de filhos de Deus. Então, se você é uma pessoa de destaque, se você tem alguma função importante em qualquer instituição, saiba que o seu nome é conhecido por Deus, Deus sabe todas as suas lutas e Deus cuida de você também. Nós temos aqui também pais e filhos, certo? Nós temos, por exemplo, Ezequias, pai de Manassés, Manassés, filho de Ezequias, Acais, pai de Ezequias, e Ezequias, filho de Acás. Nós temos pais bons, com filhos ruins, nós temos filhos bons, com pais ruins, enfim, todo tipo de pai aparece aqui. Eu quero só fazer uma aplicação. Querido pai, querida mãe, querido filho, não importa se você é um pai ruim, se você já errou na criação do seu filho, se você erra todos os dias, Deus, ele cuida de você também. Assim como foi o caso de Acás. Acás foi um pai ruim. Acás sacrificou filhos. Acás era o pai de Ezequias. Ezequias era foi um filho bom, alguém que seguia a palavra de Deus, mas tinha um pai ruim, certo? Por outro lado, Ezequias era um pai bom, mas teve um filho ruim, que foi Manassés. E talvez você já seja o contrário, já seja um pai bom, mas que o teu filho saiu dos caminhos de Deus, o teu filho toma decisões erradas, talvez envolvido até com crime, com droga, com prostituição. Quero dizer o seguinte para você: Deus, ele cuida do pai, Deus, ele cuida do filho. Deus, ele cuida de cada um de nós. Assim como está aqui o nome de Ezequias, assim como está o nome de Manassés, de Acás, o nome teu, independente de você ser um pai ruim, um pai bom, o nome teu, independente de você ser um filho bom ou um filho ruim, está nas mãos de Deus. Deus, ele conhece cada um de vocês. Deus, ele sabe as intenções de pais e você precisa se ajoelhar perante o Senhor, pedindo a ele sabedoria para cuidar da tua família.
Nós temos aqui também enganadores, como é o caso de Jacó. Interessante que não aparece o nome Israel, aparece Jacó, na genealogia de Jesus Cristo, um nome antes da transformação. Eu acredito que não é por acaso, é para mostrar que todos nós somos enganadores em algum sentido. Em algum momento nós vivemos uma vida de farsa. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o nosso coração. É muito bonito a gente estar arrumado, estar ajeitadinho, estar na igreja, mas só Deus, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem a filha, nem o pai, nem a mãe conhece o que vai dentro do nosso coração. Só o Senhor Jesus Cristo conhece a verdade que nós somos, porque a Deus ninguém engana. Jacó não conseguiu enganar a Deus, e Deus o transformou. Está aqui o nome de enganador Jacó. E talvez a sua vida seja uma vida de engano, talvez a minha vida seja uma vida de engano. Talvez em algum momento nós vivamos em uma situação de pecado. Talvez em algum momento nós vivamos uma situação de mostrar uma coisa e ser outra. E Deus ele precisa transformar o nosso coração, assim como transformou o coração de Jacó e deu para ele um nome novo. Você que é enganador, você pode ser transformado e virar uma pessoa totalmente nova. Nós temos aqui também, por exemplo, o nome de adúltero, como Davi e Betseba. Um homem bom também, um grande rei, mas que caiu em pecado. E interessante que é aberto um parênteses aqui, nem precisava, Mateus podia pular. Mas Mateus, ele intencionalmente, ele bota o dedo na ferida, certo? Mas existe uma beleza aqui para mostrar que Deus não condena, Deus perdoa. Nós condenamos, irmãos, os pecadores. Nós condenamos as pessoas que erram, muitas das vezes. Não importa o pecado, não importa o erro. Muitas das vezes nós condenamos. Somos humanos, somos falhos. E foi assim quando os fariseus levaram para Jesus uma mulher adúltera, puxando pelos cabelos, jogando no chão. E disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei diz que tem que morrer. E o que é que o Senhor diz? E Jesus termina dizendo para a mulher, filha, eu também não te condeno. Vá em paz. Nós, muitas das vezes, queremos agir como os fariseus, quando nós precisamos ter dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de paz, sentimento de perdão, sentimento de amor, certo? Que tenhamos dentro de nós o mesmo sentimento. Os homens condenam, Jesus, ele salva. Jesus disse, eu também não te condeno. Que possamos ter dentro de nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus e que se porventura formos nós, os adúlteros, que nós possamos também ouvir a voz de Jesus dizendo, eu também não te condeno. Jesus, ele perdoa tudo, irmãos. Finalizando aqui, só alguns últimos nomes, nós temos uma prostituta, né? Raabe, poderia não estar, alguém que vivia uma vida totalmente errada, e talvez um de nós faça também coisas que são inaceitáveis na nossa sociedade. Nós temos aqui pessoas marginalizadas, como é o caso de Ruth. Ruth era uma moabita. Ruth era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que se sinta marginalizado. Marginalizado por um pai, marginalizado por uma mãe, marginalizado por um irmão, por uma irmã, por um amigo, pelos colegas do trabalho, pelos colegas da faculdade, ou até mesmo pela igreja. Alguém que não é notado, alguém que é deixado de lado. Você já se sente escanteado, sente de lado, uma pessoa que é deixada de lado? Ruth não foi deixada de lado por Deus. Deus cuidou de Ruth, mesmo ela não sendo da linhagem, a linhagem, por assim dizer, santa, né? E de igual forma, amigos, Deus, ele cuida de nós. A Bíblia fala, pode uma mãe esquecer do filho? Deus nunca esquece de nós. Para Deus, nós nunca seremos marginalizados. Para Deus, nós nunca seremos deixados de lado. E por último, amigos, e essa para mim é uma das maiores belezas, nós encontramos entre os versos 13 e os versos 15 de Mateus capítulo 1, na genealogia, cerca de 8 nomes totalmente desconhecidos. Nomes que ninguém sabe. Nomes que só aparecem ali em lugar nenhum. A gente não sabe sobre a história dessas pessoas, quem são, o que fez. Não dá para me tirar lições dessas pessoas aqui. Mas para mim essa é uma das maiores belezas da genealogia. Esses nomes que nós não conhecemos são os nomes que Deus conhece e ama. Deus conhece e ama pessoas desconhecidas. Deus conhece e ama pessoas que não são importantes. Deus, para
para a humanidade, talvez para a família, pessoas que não são importantes para o trabalho, para a faculdade, certo? Para Deus não há desconhecidos, amigos. Deus, ele conhece cada um de nós. Aqui na lista existem desconhecidos para nós, mas que Deus conhece cada um do íntimo. E a última lição é: Deus conhece você. Deus me conhece. Deus sabe quem somos, Deus sabe o que pensamos, Deus sabe o que choramos, Deus sabe o que sorrimos. Deus, ele conhece as lágrimas que você vive. Deus sabe aonde você está nesse momento. Deus sabe do que você está pensando nesse momento. Deus sabe do fardo que tu carrega. Embora eu não conheça, embora eu não saiba, embora talvez até a pessoa que dorme comigo não conheça as minhas ansiedades, os meus anseios, Deus, ele conhece e ele traz paz para você. Só Deus, ele pode cuidar de você. Só Deus, ele conhece o íntimo do nosso ser, amigos. Embora possamos até falar, nunca expressaremos tudo que vai no nosso coração. Você crê nisso? Para mim, essa é a maior lição da genealogia. Um Deus que conhece o meu nome. Deus conhece o teu nome, onde quer que você esteja. Nós temos uma linda citação que eu quero ler aqui, que Ellen White fala na meditação devocional Exaltai-o, do dia 8 de julho, que diz assim: Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante as nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome, sabe até a casa em que moramos. O nome de cada um dos moradores. Olha só, que maravilha, irmãos. Deus, ele nos conhece individualmente, ele sabe aonde nós moramos, sabe o que nós passamos, sabe o que nós fazemos. Ele sabe o número da nossa casa. E olha o que ela fala no final. Tem, por vezes, dado instruções, Deus tem dado instruções aos seus servos, os anjos, para irem a uma determinada rua, em uma certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Amigos, que maravilha. Deus lá do céu, irmãos, cuidando de toda a terra, ele chega em algum momento para um anjo e diz: vai lá naquela rua, vai lá naquela casa, vai lá naquela cidade, naquele número, lá na casa da Juliana, lá na casa da Sandra, lá na casa da Silvia, lá na casa do Edmilson, lá na casa da Gessônia, lá na casa da Marlete, lá na casa do Eric, lá na casa da Ludmila, lá na casa da Alba, do Amauri, lá na casa da Maria. Deus, ele vai na casa do Luiz. Deus, ele vai na casa do Marcelo, da Paula. Deus, ele vai na casa do Antônio Duarte. Deus, ele vai na casa de cada um de nós. Deus, ele manda um anjo para ir na nossa casa. Por quê? Porque ele sabe onde nós moramos, ele sabe onde nós dormimos, ele sabe o travesseiro que nós choramos. Deus, ele te conhece, amigos. Deus, ele pode fazer milagres na tua vida, ele pode te tirar da situação que você está, ele pode te fazer um cidadão do céu. Deus, ele conhece as nossas lágrimas. A Bíblia fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, o Senhor é comigo, ou seja, é o nome de Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel. Um Deus que não está longe de nós, um Deus que está perto. Você crê nisso? Você confia nisso? E eu termino com um texto que para mim é um dos mais belos da Bíblia, Isaías 43, verso 1. Uma declaração de amor de Deus para você. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha que beleza, irmãos. Eu encontro no mesmo verso o nome do enganador e o nome do transformado. Dois nomes e uma só pessoa. Isso não diz algo para você? Aquilo que você acha que é impossível Deus fazer por você, ele pode fazer. Aquilo que você acha impossível ele tirar e transformar de você. A falta de fé, ele pode colocar em você. Aqui aparece Jacó, uma vida passada, e Israel, uma vida futura e gloriosa e transformada. E para esses que é a mesma pessoa, Deus, ele disse: para você pode colocar o teu nome.
Silvia, Sandra, Maricélia, Maria, Edmilson, Eric, Marlete. Deus, ele pode colocar teu nome, coloca o teu nome aí. Mas assim diz o Senhor, que te criou, ó, que te formou, ó, Fábio, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que Deus te abençoe, irmãos. E eu quero saber, você quer ouvir Deus chamando você pelo teu nome? Responde aí no chat. Ó Senhor, chama pelo meu nome. Peça a Deus, fala com Ele agora. Senhor, chama pelo meu nome, porque eu creio em Ti, eu quero que o Senhor chame meu nome. Eu quero ouvir o Senhor chamando meu nome, dizendo para mim, não temas. Você crê nisso? Você acredita nisso? É essa a tua fé? É essa a tua esperança? Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar para cantar agora a música Não Há o que Temer, porque quando estamos com Deus, irmãos, nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer nada, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus, ele conhece todo mundo. Você também, Paula. Deus, ele conhece o teu nome. Deus, ele conhece você. Deus, ele chama teu nome, Alba. Que Deus, ele possa cuidar dos teus filhos, Alba, e transformar a vida deles. A Mauri, Deus, ele está chamando o teu nome nesse momento. Você crê nisso? Você crê? Vamos cantar nesse momento, não há o que temer. Você cante com todo o teu coração, porque Ele é o Senhor, o Deus de Israel, e que conhece tudo sobre nós. Que Deus nos abençoe. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Cristo.
Convido vocês a fechar os seus olhos para que possamos falar com Deus em oração de entrega das nossas vidas ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos entregar o nosso nome em tuas mãos, ó Pai, porque nós carecemos de ti. Nós te suplicamos nessa manhã, Pai, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Eu te suplico que o Senhor venha abençoar-nos grandemente, ó Deus, seja qual for a nossa necessidade, seja o que for que nós precisamos, eu te suplico, ó Pai, atende. Tenha misericórdia, ó Pai, de cada um de nós. Tu sabes as lutas que cada um de nós enfrentamos, eu te suplico, carrega o nosso fardo, ó Pai, e nos deixa levar o teu fardo, que é suave, leve, o teu jugo. Por favor, ó Deus, nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, eu te suplico, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas famílias, cuide dos nossos filhos e filhas, cuide dos nossos pais. Os proteja, ó Deus, dessas mazelas desse mundo que está tão sem esperança. Cuida, ó Deus, da nossa mente, nos ajuda a termos uma mente saudável, Pai. Transforma a nossa mente, nos dá ânimo, nos dá esperança, quebra de nós a ansiedade, quebra de nós o medo. Como nós cantamos agora, não há o que temer. Como Isaías fala, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui devemos temer. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A que temerei? De quem terei eu medo? Ainda que os montes se abalem, não temerei. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São tantas promessas, ó Pai, que o Senhor nos faz, mas a promessa maior, nós queremos confiar, é que um dia o Senhor fará novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, não haverá mais dor, não terá mais morte. E nós aqui que estamos tristes porque talvez perdemos alguém querido, nós reencontraremos e nunca mais perderemos essas pessoas, ó Pai. Te suplico, Senhor, cuida de nós. Nos dá fé para acreditarmos nessa promessa. Se em algum momento, ó Pai, algum de nós aqui estejamos com a fé fraca, achando que nada disso vai acontecer, achando que não vale a pena, por favor, Pai, pegue em nossas mãos, assim como tu pegaste na mão de Pedro, que estava afundando naquele mar tão revolto, e traz de volta, ó Deus, para andar contigo. Te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Foi uma grande alegria estar com cada um de vocês. Que o Senhor possa lhe abençoar grandemente.